Bom, nesse caso, nós temos um exemplo onde esse exemplo é o inverso do exemplo anterior. Por quê? Porque o exemplo anterior nós saímos de um gráfico de informações e chegamos na equação. Nesse caso, nós vamos partir da equação para chegar num gráfico e nas informações, né? No caso aqui, são os elementos dessa parábola. Então, basicamente, eu costumo falar que esse conteúdo de cônicas, na maioria das vezes, a gente trabalha ou com a ida saindo de informações para constituir uma equação, ou com a volta saindo de equações para voltar para um gráfico e para essas informações. Então, nós temos aqui uma equação e existem alguns procedimentos que nós fazemos aqui para a gente conseguir extrair as informações possíveis a constituir o esboço gráfico. Primeira coisa, olhando para a equação, qual a incógnita que está elevada ao quadrado? Nesse caso é x. Isso garante que a concavidade desta parábola é voltada para cima ou para baixo. Eu costumo falar concavidade na vertical. Para mim conseguir essas informações, eu preciso, primeiro a gente vai separar os elementos. Como é o x ao quadrado, eu vou separar todos os elementos que tem x em um membro da equação, todos os elementos que não tem no outro membro da equação, respeitando as devidas trocas de sinais, as devidas compensações por soma aqui. Então, ficou desse formato quando eu isolo esses dois elementos aqui, porque são os dois que têm o x e o x é o elemento que está ao quadrado. Próximo passo, eu preciso transformar a equação desse tipo numa equação que possui essa cara, x menos h ao quadrado, que é igual a 2p y menos k. Preciso transformar essa equação numa equação com essa cara. Por quê? Porque esse formato de equação é o formato que vai me dar a informação do ponto vértice e do parâmetro. Por quê? Porque são as informações que eu preciso para montar o gráfico e colher as demais informações. Ponto vértice e o parâmetro. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dois elementos aqui e gerar o terceiro. A gente precisa informar, porque são dois termos. O termo aqui é um binômio elevado a um quadrado, e um binômio elevado a um quadrado, ele gera de resultado um trinômio quadrado perfeito. A gente faz o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado, nós temos três termos. E na parte de cima nós só temos dois. Então, isso é o que a gente fala que vocês têm que prestar atenção. Prestar atenção em como encontrar esse terceiro termo. Bom, eu sei, para mim gerar o trinômio quadrado perfeito, eu pego, o primeiro cara é o quadrado do primeiro termo. Aqui eu já tenho x ao quadrado. Então, o primeiro termo é x, porque é o quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo é x. O sinal é o mesmo que está aqui. Como o segundo termo é duas vezes o primeiro vezes o segundo, então, o segundo termo aqui e o primeiro já é x, então o segundo é a metade do coeficiente de x. Se aqui é 6, aqui é menos 3. Então, eu vou adicionar o terceiro termo aqui, para isso aqui se transformar nesse binômio. E é isso que eu tenho que tomar cuidado. Às vezes a gente confunde um pouco esse processo de transformação. Quando que eu uso isso? Quando eu parto de uma equação e vou voltar para um gráfico. Senão eu não uso esse aqui, porque isso não justifica. Eu tenho que voltar às equações, essa daqui, para chegar numa equação reduzida, a qual eu consigo ver quem é o vértice e qual é o valor do parâmetro. Então, quando eu abro esse binômio aqui, vai dar o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo, que é 9, né? Então, esse binômio aqui, ó, ele vai gerar um termo assim. Mais vezes menos menos, 6x mais 9. Então, se nós observarmos, os dois primeiros já tem que bater com esses daqui. Ó. Então, batendo, está faltando o terceiro, que é o 9. Eu descobri qual que eu tenho que colocar aqui. Então, vou adicionar o cara que está faltando. Ó. Mas aí, eu adiciono as coisas assim, simplesmente porque eu quero adicionar, e a igualdade estava igual. Eu venho e coloco uma coisa aqui. Não alterei a situação, não alterei a igualdade? Então, eu não posso fazer isso. A menos que eu não altere a igualdade. Para não alterar a igualdade, se eu coloquei 9 num lado da igualdade, eu vou ter que colocar 9 do outro lado. Coloquei aqui, porque está em igualdade. É tipo uma balança de feira, né? Equalizou, se eu coloquei qualquer coisa aqui, ele fez assim. Então, coloquei aqui a mesma coisa, coloquei aqui o mesmo peso, então continua estável, então a igualdade continuou valendo. Coloquei, não alterei, eu sei que esses três termos aqui, ó, ele é reduzível a esse binômio aqui, x menos 3 ao quadrado, aqui vai ficar 2y mais 4. E aí eu preciso gerar, né, o outro binômio aqui, só que esse outro binômio ele não é elevado ao quadrado. Então, nós temos x menos 3 ao quadrado, que é igual... Tiro em evidência, porque o y tem que estar sozinho, o coeficiente de y. Aqui é 2, tiro em evidência. Esse cara dividido pelo coeficiente tirado, 2y dividido por 2 sobra y. O sinal é o mesmo, 4 dividido por 2, 2. Quer dizer, já está tudo aqui bonitinho, por quê? Porque a genérica eu já consigo ver. A genérica aqui, ó, x menos h ao quadrado, que é igual a 2p, y menos k. Está aí. Isso quer dizer que ó, a cara do k aqui, ó, a cara do h, quer dizer, primeiro h, né? H. Ó a cara do H, quem que é o meu H, quem que é o meu K. Então, se eu sei quem que é o H e sei quem é o K, eu sei quem é o vértice. O vértice, ó, tem que tomar cuidado que esse menos aqui é da própria equação, que a gente definiu anteriormente através da transposição de eixos. Então, o H é 3. O H é o x do vértice. O K, olha, aqui é menos, aqui está mais. Significa que esse K aqui, ele é menos 2. Então, HK, beleza, tá aí. Já sei quem é o ponto vértice. Eu preciso de mais uma coisa? Preciso da informação do parâmetro. Olha, se eu observar, o 2P aqui é exatamente o 2. Se o 2P é igual a 2, significa que o P é igual a 2 dividido por 2. Significa que o P é igual a 1. Então, ó, x ao quadrado significa concavidade voltada na vertical, ou para cima ou para baixo. Parâmetro positivo, concavidade voltada para cima. Então, vamos começar a montar as informações agora. Eu tenho aqui um gráfico XY, de tal forma que o vértice está nesse ponto aqui, ó, 3 para x menos 2 para y. 3 para x menos 2 para y. Está aqui o vértice. Eu tenho mais ainda. Concavidade voltada para cima, vou fazer um esboço. Né? Por que concavidade para cima e por que concavidade na vertical? Na vertical é porque o x que está ao quadrado. E para cima é porque o parâmetro é positivo. Se fosse o x ao quadrado e aqui a gente encontrasse um valor negativo para o parâmetro, essa concavidade seria para baixo. E se fosse o y negativo, se fosse o y ao quadrado aqui com p positivo, essa concavidade seria para a direita, igual a gente viu anteriormente. Bom, o que eu preciso mais aqui? Eu já tenho o vértice, eu preciso do foco. E aí que tá. Quanto que vale o parâmetro? 1.
qual que é a metade de 1? É 0,5 ou 1 sobre 2. Então, a partir daqui, eu vou movimentar para me marcar o ponto foco e para me marcar a diretriz. Para me marcar o ponto foco, a partir daqui eu movimento meio para cima. Meio para cima, né? Meio para cima. Então aqui, vamos deixar marcado assim, né? Então aqui voltou para o 1 menos 1,5, né? E aqui é o ponto foco. Qual que é a coordenada do foco exatamente aqui? Olha, quanto que é o x desse foco? É 3. Quanto que é o y? Menos 1,5. Então eu já tenho vértice. Quem que é o vértice? 3 e menos 2. Foco. Quem que é o foco? 3 e menos 1,5. E agora eu vou marcar a diretriz, que é a partir daqui, mais meio parâmetro para baixo. Então, mais meio parâmetro para baixo. A diretriz aqui, cortou bem nesse local aqui. Que local que é esse? Meio para cima, meio para baixo, veio por menos 2,5, né? Então, quem que é a diretriz? A diretriz corta quem? Corta o eixo Y. Onde? Exatamente no menos 2,5. Essa é a equação da diretriz. Está faltando a última coisa, que é o eixo. O eixo da parábola é essa, corta bem aqui, que passa por esses dois caras aqui, Esse é o eixo. Mesma coisa, corta quem? Corta x no caso aqui. Onde? Corta x no ponto 3 aqui, Tá bem aqui, onde corta x. Então, esses são os elementos da parábola, né? Esse, né, a gente chama de volta, né? Sair de uma equação, chegar no esboço gráfico e nos elementos. Então, fica assim.